Então, a última mensagem da série Falsas Narrativas, a cultura está escrevendo falsas narrativas, contando histórias que entram na nossa consciência e influenciam a nossa maneira de pensar e viver, mas que vão contra os ensinos de Jesus e do seu reino. Uma falsa narrativa muito popular na nossa cultura é a falsa narrativa de que nós não podemos conhecer a Deus. É uma falsa narrativa muito popular da nossa cultura. Não podemos conhecer Deus. A pergunta que se impõe é possível conhecer a Deus ou saber alguma coisa sobre Deus? Há uma falsa narrativa circulando. Nós não podemos conhecer a Deus. Então a pergunta que se impõe é possível conhecer a Deus ou saber alguma coisa sobre Deus? A resposta é sim. Nós podemos conhecer a Deus com confiança, porque Deus se revelou, porque Ele se deu a conhecer a nós. Nós podemos conhecer a Deus. Podemos conhecer tudo sobre Deus? Não. Mas nós podemos sim conhecer a Deus, porque Deus se revelou, porque Deus se deu a conhecer a nós. Quando nós usamos a palavra revelação, Deus se revelou, Deus se mostrou. Quando nós usamos a palavra revelação, queremos dizer que as coisas de Deus estavam escondidas, mas Deus escolheu não deixá-las escondidas. Deus agiu para se revelar a nós. Deus revelou as coisas que estavam escondidas. Para quê, pastor? Porque Deus se revelou, porque Deus se deu a conhecer, porque Deus revelou as coisas escondidas, para nos permitir conhecê-lo e nos convidar para um relacionamento com Ele. Não serve de desculpas. Porque ninguém pode. Isso é uma desculpa esfarrapada, que não encontra respaldo nas Escrituras, que não encontra respaldo na palavra de Deus. Nós podemos conhecer a Deus com confiança, porque Deus se revelou, porque Deus se deu a conhecer. Pastor, podemos conhecer tudo sobre Deus? Não, mas nós podemos conhecer a Deus com confiança. Sabe por quê? Porque isso faz parte da vontade de Deus. Deus é um Deus que se revela, um Deus que deseja que tenhamos conhecimento. Deus deseja que o conheçamos. É por isso que Ele se revelou, para nos permitir conhecê-lo, para nos convidar a um relacionamento com Ele. Há uma teóloga, muito boa teóloga, anglicana. Ela escreveu: o conhecimento de Deus está disponível para nós, não porque sejamos conhecedores perfeitos, mas porque Deus é um Deus bom, um Deus que deseja que
quer que conheçamos. Deus revelou as coisas que estavam escondidas. Ele tirou o véu para que nós possamos conhecê-lo, para que fôssemos convidados a um relacionamento pessoal com Ele. Da onde é que sai essa ideia de que nós não podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer alguma coisa sobre Deus e é o suficiente. Nós podemos conhecer alguma coisa sobre Deus e isso nos deixa responsáveis diante de Deus. Eu já ouvi gente dizer assim: quanto menos eu saber de Deus, melhor, porque eu não serei responsabilizado. Eu não vou nem ler a Bíblia. Nós somos responsáveis, sabe por quê? Porque Deus se revelou. Porque Deus se mostrou. O conhecimento de Deus está disponível para mim e para você. Não porque sejamos conhecedores perfeitos, mas porque Deus é um Deus bom. Ele quer que o conheçamos. Bom, eu tenho minhas reservas. Ninguém explica Deus exaustivamente, não. Mas alguma coisa nós podemos saber sobre Deus, isso é suficiente para nós. Veja, o nosso acesso à revelação de Deus nem sempre é simples, concorda? Nem sempre é simples. Sabe por quê? Porque nós somos criaturas finitas. Finitas, tentando compreender Deus infinito. Somos criaturas finitas, caídas, pecadoras, tentando compreender o Deus para além da nossa capacidade de compreender. Concorda comigo? Então, o nosso acesso à revelação de Deus nem sempre é simples. Por que, pastor, não é simples? Porque nós somos criaturas finitas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a nossa finitude não é para o nosso Deus um problema. E por isso, a revelação de Deus para nós é dentro dos nossos limites como seres humanos. João Calvino, reformador protestante, fala em termos de acomodação. Deus se acomodou a nós. Ele se ajustou ao que nós podemos saber. Calvino insiste que a revelação de Deus é algo parecido com a maneira como falamos com crianças pequenas. Como é que a gente fala com crianças pequenas? Nós falamos dentro dos limites e daquilo que elas podem saber. João Calvino diz que Deus costuma, em certa medida, balbuciar ao falar conosco, porque Deus se acomoda, Deus se ajusta, e Ele ajusta o conhecimento dEle à nossa pequena capacidade. Se Deus não fizesse assim, nós não saberíamos nada sobre Deus. Só é possível saber alguma coisa sobre Deus, ou perseverar Deus. É porque Ele se revelou. É porque Ele tomou a iniciativa de se mostrar. Os teólogos cristãos, eles dizem que Deus se revelou de duas maneiras. Presta atenção. Deus se revelou de maneira geral. Deus se revelou de uma maneira específica. Ele se revelou de uma maneira geral na criação. E Ele se revelou de uma maneira especial na pessoa de Jesus e nas Escrituras. É um golpe para aqueles que usam a desculpa de que nós não podemos conhecer a Deus. Primeiro, Deus nos deu uma revelação geral sobre si mesmo na criação. Olha só, Salmo 19, de 1 a 4, presta atenção.
Deus se revelou de uma maneira geral na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus falam. Os céus pregam. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles tornam quem conhecido. Deus. Eles tornam conhecido. Deus nos deu uma revelação geral sobre si mesmo na criação. E essa revelação é compreensível a pessoas de todas as línguas e de todas as culturas. A criação proclama, nos conta, declara a glória de Deus e o fato de que Deus está por trás de tudo. E mesmo que essa revelação não seja audível, olha o verso 3 e 4, não há nem som, nem palavras, nunca se ouvem o que eles dizem. Olha o 4. Mas a sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e as suas palavras até os confins. Eu não sei se Deus existe, quem Ele é. Primeiro nome, revelação geral. Deus se revelou de uma maneira geral na sua criação. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Paulo faz uma afirmação semelhante em Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20. Sabem a verdade a respeito de Deus. É mentira que eles não sabem nada sobre Deus. Paulo está falando mentira. Sabem sim a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação, como é que Deus tornou-se evidente? Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, que palavra dura do apóstolo Paulo. Portanto, não tem desculpa alguma. Não venha dar um desnortear. Porque Deus sabe tudo. Tais homens, tais mulheres são indesculpáveis diante de Deus. Palavras cartomates, palavras inspiradas, guiadas pelo Espírito Santo, de nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Indesculpáveis. Paulo também diz que Deus nos deu uma revelação geral sobre si mesmo na criação. E essa revelação é tão clara, ela é tão visível, que ninguém tem desculpa alguma para ignorar a Deus. Agora, ponto importante. Apesar da criação nos proporcionar o conhecimento de que Deus existe, ela não nos proporciona uma revelação plena de Deus. A criação não nos fala sobre a humanidade perdida e caída, e não nos dá informações sobre o Deus redentor que encontramos na Bíblia. Portanto, a criação, preste atenção, a criação fala bastante sobre Deus, a ponto de deixar você indesculpável, mas não fala o suficiente para levá-lo ao Salvador. A criação é insuficiente, porque não nos fala nada sobre a queda, não nos fala nada sobre a condição humana, não nos fala nada sobre o plano redentor de Deus, só diz que Deus existe. Por isso, Deus, em sua graça, nos deu uma revelação específica.
sobre si mesmo na pessoa do Filho e nas Escrituras. Além da criação, Ele nos deu o seu Filho e nos deu as Escrituras Sagradas. Para que você permanecesse sem conhecer? Não. Para que nós pudéssemos conhecer e para que nós fôssemos convidados ao relacionamento. O pastor Dona Joaquim, pastor reformado, diz assim: mesmo que a criação nos convença, mesmo que a criação nos convença que existe Deus, não nos diz como é esse Deus. É necessário mais. E Deus nos deu mais na pessoa do seu Filho e na pessoa e nas páginas da Bíblia. Preste atenção. Nós podemos conhecer a Deus porque Jesus é está. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Evangelho. João capítulo 1, versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano. Percebe? Nós podemos conhecer a Deus porque Jesus revelou Deus. Porque a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, é cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quando alguém disser para você que nós não podemos conhecer a Deus, que Deus é inacessível, você aponta para a criação, você aponta para a pessoa de Jesus. Ele se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, era cheio de graça e verdade. E João diz: vimos a sua glória, a glória do Filho do Pai. Olha só esse outro texto, João capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Olha só, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Por que nós podemos conhecer a Deus? Porque Jesus está. Porque Jesus se tornou ser humano. Porque Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Quem lembra aquele texto que Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem lembra desse texto? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha só esse texto. Filipe disse, é João 14, 8 e 9. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Olha a palavra de Jesus para Filipe. Jesus respondeu: Filipe, ei meu filho, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Sabe por que nós podemos conhecer a Deus? Porque Jesus revelou o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus diz claramente que Ele é uma revelação clara de quem Deus é. Não vai funcionar essa desculpa. Não, diante do julgamento de Deus, não vai funcionar essa desculpa de não querer conhecer e dizer que Deus é inacessível. Não vai rolar, não vai ter jogo naquele dia. É apenas uma desculpa. O que é que Paulo diz? Tais homens, tais mulheres são indesculpáveis diante de Deus. Ok, pastor. Deus se revelou de uma maneira geral na criação, Deus se revelou de uma maneira especial na pessoa de Jesus, mas também nós podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou nas páginas da Bíblia.
Quer mais o quê? Quer dizer que Deus fez tudo isso para a gente não conhecer? Deus fez tudo isso para a gente ficar inerte? Não, Ele quer ser conhecido, concorda? Ele quer ser conhecido. Ele tirou o véu. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda. Como é que eu conheço? Toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus, é Deus, é soprada por Deus, é palavra de Deus. Paulo afirma aqui que a Bíblia é inspirada por Deus. Não há desculpa. Além de tudo, ele se revelou nas páginas da Bíblia. Paulo afirma que a Bíblia é inspirada por Deus. Abrindo parênteses, né? Alguém disse uma vez ao pregador: eu não acredito na Bíblia. E esse pregador muito conhecido disse: não tem problema, a Bíblia não vai deixar de ser palavra de Deus porque você não acredita. O fato é que um dia você vai morrer e o que vai ser lido sobre o seu caixão é a Bíblia. Paulo afirma que a Bíblia é inspirada por Deus e oferece lições que são proveitosas para viver a vida cristã. Mas a Bíblia não é importante apenas porque nos oferece lições morais, mas também por causa do que nos diz sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. Você quer saber quem é Deus? Esse Deus criador? Você quer saber quem é você e o buraco que você se meteu por causa do pecado? Está nas páginas da Bíblia. Sem ela, sem a Bíblia, sem ela, nós não conheceríamos quem nós somos, nem o plano técnico de Deus para a humanidade. Sem ela, há muitas coisas que nunca poderíamos saber sobre Deus e sobre o seu plano. Ao longo das páginas da Bíblia, uma história se desenvolve. É o plano redentor de Deus para a humanidade. A criação é o começo da história. A queda é a crise da história. A redenção é o clímax da história. E a consumação é o fim da história. Nós podemos dividir a história na narrativa bíblica, o plano redentor de Deus em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Na criação, nós vemos a boa intenção e propósito original de Deus. Na queda, nós vemos que o pecado e a morte entraram no mundo. Na redenção, vemos a obra de Cristo por nós. E na consumação, nós temos os propósitos finais de Deus sendo cumpridos. É novo céu, é nova terra. E você pode aplaudir o Senhor. Toda essa história se desenvolve nas páginas. Toda essa história mostra quem nós somos de verdade. E o plano de resgate de Deus para a nossa vida. Ele jogou a glória em Jesus para nós. Estávamos no mar em meio à tempestade, sem saber nadar, sozinhos, quando o Senhor julgou o monte. Na criação, nós temos a boa criação de Deus, o propósito original. Na queda, o
pecado que estraga a criação, a redenção, plano em Cristo para nos viver. E na consumação, nós temos os propósitos finais do Senhor. Alguém que já percebeu que Gênesis começa com a criação de céus e da terra, e Apocalipse termina com a criação de novos céus e nova terra? É para lá que Deus está nos levando. Para o final da história, para novos céus e nova terra. Como saber isso? Se não for nas páginas da Bíblia. Deus vive, não há discussão. Eu estou chegando ao final para dizer que na revelação geral, é interessante, preste atenção, na revelação geral, olha que coisa interessante. A revelação geral é a criação. Aqui é um movimento. É um movimento de nós para Deus. Porque aqui, ao olhar para a criação, somos nós que procuramos Deus. Somos nós que buscamos Deus. Mas, na revelação especial, na Bíblia e em Jesus, o movimento de Deus para nós é Deus nos buscando, é Deus nos procurando. Lembra do jardim? Adão, onde estás? Essa é a pergunta, essa é a procura do Senhor. A história da Bíblia é a história de Deus que procura o ser humano que se esconde atrás das suas boas obras, das suas esmolas, que se esconde através da religiosidade, de filosofias, que faz folhas para si mesmo, que tenta ser o seu próprio salvador. É impressionante, gente, como algumas pessoas chegaram a seguinte conclusão: Deus não existe. Você conhece gente assim? Deus não existe. Aí o salmista vai dizer: isso é insensato do seu coração, não há Deus. Sabe como é que Deus vê você? Insensato, tolo, completamente miserável. Não importa quantos títulos você tem, não importa a quantidade de dinheiro que você tem, você é tolo, é um insensato para você. Tem gente que não, mas Deus não existe, ou se existe, ninguém pode saber nada sobre ele. Balela, conversa fiada, podemos sim, essa conversa não vai funcionar. Não sei se já aconteceu com você. Nós vivemos as nossas vidas, nós trabalhamos, nós ganhamos dinheiro, e começa tudo, né? Em momentos de crise, porque quando tudo vai bem, a gente não faz algumas perguntas. Em momentos de crise, existem dores, e nós nos perguntamos, quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu estou? Qual é o sentido da minha vida? A gente não faz essas perguntas todos os dias, mas em momentos de crise, nós fazemos perguntas. Certa vez, o pregador, um ensino, perguntou ao homem que passava: ei, você já encontrou Deus? Aquele homem que passava por acaso era um cristão que respondeu: eu não sabia que Deus estava perdido. Você já encontrou Deus? E ele respondeu: eu não sabia nem que Deus estava perdido. Porque na verdade, não é Deus que está perdido. É a humanidade pecadora que está perdido. E em sua graça, Deus tem nos procurado.
Em sua graça, Deus tem nos buscar. Em sua graça, Deus tem se revelar. Em sua graça, Deus tem se mostrar. Para nós cristãos, não é Deus que está perdido, mas nós estamos perdidos. Precisamos do Senhor. Precisamos muito que Ele nos encontre no dia. Precisamos muito que Ele nos encontre com favor e com graça hoje. Precisamos demais que Ele não desista de nós. Precisamos desesperadamente da Sua misericórdia, da Sua graça, do Seu favor. Sabe, Deus não precisa de nós. Nós precisamos desesperadamente do Deus que se revelou na criação, do Deus que se revelou na pessoa de Jesus, do Deus que se revelou nas Escrituras, de um Deus que nos busca. Nós precisamos muito hoje à noite que o Senhor venha com graça sobre a nossa vida, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos restaure, que Ele nos resgate, que Ele dê um novo sentido, um novo significado para a nossa vida. Não é Deus que está aqui, é a humanidade. Quando Deus olha nos céus, Ele olha com amor e com compaixão para uma humanidade que entrou num buraco que ela não sabe sair. Esse buraco se chama pecado, se chama maldição do pecado, que tem consequências devastadoras, não apenas na eternidade, mas aqui na vida. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e você fazer uma oração, sabe? Aí, no recôndito do teu coração, você fazer uma oração, um clamor ao Senhor: Senhor, me encontre, Senhor, me ache, mas me ache com favor e com graça hoje à noite. Eu preciso do Senhor. Que sejamos despidos da nossa arrogância, do nosso orgulho, de tentar ser o nosso próprio Messias, o nosso próprio Salvador. Somos pseudo-Messias, falsos Messias, tentando fazer o que somente o Senhor pode fazer. Quer me salvar? Então, a minha oração hoje à noite, nós temos mais uma canção, e a minha oração hoje à noite é que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer, como diz a próxima canção.